Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para falar de um caso comovente. Em 27 de setembro de 2020, um homem ligou para os serviços de emergência por volta das 18 horas. Os atendentes do condado de Manatee registraram a ligação, na qual o homem disse que uma mulher vizinha correu até sua casa, gritando por ajuda. Ela alegava estar fugindo de seu marido, que havia acabado de atacá-la. A mulher chorava continuamente, mas não parecia uma vítima, pois estava segurando uma arma. Os policiais que chegaram ao local encontraram o marido que supostamente a atacou vivo no quarto, com 2 ferimentos de bala, um na perna e outro no peito. A bala também raspou o braço direito. Mais 2 balas foram encontradas na parede, assim como 4 cápsulas de uma pistola calibre .45 perto do homem ferido. A vítima foi levada a um hospital local, onde morreu 1 hora depois devido aos ferimentos. Os policiais examinaram minuciosamente a cena da tragédia e entrevistaram a mulher, mas ela não fez contato com as autoridades. Ela não foi presa naquela noite e os detetives começaram a investigar sua alegação de legítima defesa. A mulher ferida revelou ser Ashley Benfield e o homem morto era seu marido, Douglas Benfield. Mas vamos descobrir como os eventos realmente se desenrolaram naquele dia e se Ashley realmente precisou se salvar atirando em seu marido. Quem eram os protagonistas? Nossa história começa na ensolarada Flórida, em agosto de 2016. Ashley Brewers e Douglas Benfield se conheceram em um evento de arrecadação de fundos republicano em Palm Beach. O homem ficou tão encantado com a jovem que pediu seu número de telefone após o jantar. Naquela mesma noite, começaram uma correspondência romântica. Na época do encontro, Ashley Brewers, de 24 anos, trabalhava na sede da campanha de Donald Trump em Sarasota. Seu trabalho era incentivar pessoas a votar e realizar comícios. Além de suas atividades políticas, Ashley também era uma aspirante a modelo e dançarina do Maryland Youth Ballet, onde ocasionalmente se apresentava. No entanto, a bela mulher sonhava em se tornar uma famosa bailarina e abrir sua própria companhia de balé. Douglas Benfield era 30 anos mais velho que Ashley. Ele era originalmente de Charleston, um ex-piloto da Marinha e um consultor de sucesso que trabalhava com empresas de tecnologia e contratados de defesa. Ele também estava envolvido em negócios imobiliários e no ramo de restaurantes. Douglas era viúvo há cerca de 1 ano e criava sozinho sua filha de 15 anos, Eva. Casamento em 13 dias. O homem maduro e a jovem foram unidos por valores conservadores e amor por armas. Apesar da grande diferença de idade entre eles, faíscas surgiram imediatamente e após apenas 13 dias, eles se casaram. Uma modesta celebração foi realizada na cidade natal de Douglas, Charleston. Entre os convidados estava apenas o amigo de Douglas, Trip Cormany, que era um pastor episcopal ordenado. Na época, Trip não ficou entusiasmado e ressentiu-se do que considerava um tempo muito curto de conhecimento mútuo, mas concordou em realizar a cerimônia, pois Douglas era profundamente religioso e queria se casar com Ashley antes de ter intimidade com ela. Para o resto da família e amigos do casal, o casamento foi uma surpresa. Douglas nem mesmo convidou sua filha para o casamento. Eva Benfield tinha 15 anos na época e ainda estava lidando com o trauma de perder sua mãe apenas 9 meses antes. Eva chegou em casa da escola e descobriu o corpo sem vida de sua mãe, Renee, que havia morrido de uma condição cardíaca não diagnosticada. Eva ficou consternada com o repentino casamento de seu pai com uma garota apenas alguns anos mais velha que ela. Depois que Ashley se mudou para a casa de Douglas em Charleston, o relacionamento entre ela e Eva não deu certo, o que se tornou motivo de brigas e escândalos regulares dentro da família. O relacionamento próximo entre pai e filha sofreu muito por causa da nova esposa de Douglas. Ashley não queria se tornar uma madrasta ou apenas uma amiga para a filha de seu marido. Eva, por outro lado, sentia que estava simplesmente perdendo seu pai. Ashley Benfield sonhava em criar uma companhia de balé que incluísse dançarinos de todas as nacionalidades e com qualquer tipo físico, e Douglas prometeu tornar o sonho de sua esposa realidade. Ele idolatrava sua jovem esposa. Douglas constantemente organizava encontros românticos e surpresas para Ashley, dando-lhe flores e dizendo que ela era a mais bela. Alta, esbelta e graciosa, Ashley realmente encantava todos que a conheciam. Seus olhos azuis irradiavam bondade. Seu longo cabelo castanho, como uma plumagem de pássaro, adicionava beleza e glamour. Douglas via apenas pureza espiritual em sua Ashley e estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Início e ruína do sonho.
Logo, seu sonho se tornou realidade. Combinando a paixão de Ashley pelo balé com o tino comercial de Douglas, eles fundaram o American National Ballet em Charleston e anunciaram a seleção de bailarinos de todo o país. O objetivo era administrar uma companhia de balé sem fins lucrativos e uma escola com fins lucrativos. No verão de 2017, Ashley e Douglas começaram a realizar as primeiras audições. Mas além de iniciar uma companhia de balé, Ashley também sonhava em se tornar mãe e estava planejando uma gravidez, e foi exatamente o que aconteceu em meio à criação da companhia de balé. No final do verão de 2017, cerca de 40 dançarinos de todo o mundo começaram a chegar a Charleston para trabalhar com Ashley, mas ela nunca comparecia para as audições. Todo o trabalho recaiu sobre os ombros de Douglas. Com isso, ele contratou o mestre de balé Michael Wise para treinar os dançarinos, mas era Ashley que muitos dançarinos estavam esperando. No entanto, ela não estava planejando comparecer à companhia de balé tão cedo, alegando uma condição séria devido à sua gravidez. Apesar da crescente tensão entre Ashley e Eva, Douglas continuou a ajudar sua esposa a seguir seu sonho de iniciar uma companhia de balé em Charleston com uma missão única. O homem, bastante distante do balé, com a ajuda de coreógrafos e gerentes contratados, tentou administrar o negócio sozinho, mas a companhia logo enfrentou problemas legais após ser processada por dançarinos e coreógrafos que acusaram o casal de quebra de contrato, alegando que foram demitidos apenas semanas após serem contratados. Após a saída de Ashley, Douglas trouxe novos gerentes na esperança de colocar o balé em funcionamento, mas eles fizeram mudanças drásticas e a visão original de Ashley de dançarinos de todas as etnias fracassou. Douglas estava tão preocupado com o balé que não percebeu como as tensões entre Ashley e Eva continuavam a aumentar. Brigas internas. Um dia após Douglas e Ashley discutirem sobre Eva, ele perdeu a paciência e disparou uma arma no teto de sua casa. Aqueles que o conheciam disseram que isso era incomum para o calmo e comedido Douglas. No final de agosto, alegando uma gravidez difícil, Ashley retornou para a Flórida, para sua mãe, enquanto Douglas ainda tentava estabelecer o trabalho do balé em Charleston. Em 23 de outubro de 2017, um grupo de dançarinos foi chamado para uma reunião, instruídos a assinar acordos de não divulgação e serem demitidos. Online, Ashley se manifestou contra a administração da própria companhia, incluindo Douglas. A nova administração destruiu tudo pelo que trabalhamos tão duro, e eu não posso apoiá-los ou suas ações, ela relatou. A&B foi criada para ser diferente de qualquer outra companhia de dança e deveria ter estabelecido um novo padrão em como trata seus dançarinos. Todos os envolvidos deveriam estar envergonhados de como tudo foi tratado, completou a dissimulada mulher. Parecia que uma grande ideia havia se dissipado como fumaça. Alguns meses depois, o American National Ballet acabou de vez. Ao final do caso do balé, Douglas havia perdido mais de $100 mil. Porém, seu pesadelo do balé havia terminado. Douglas deu uma festa de despedida para A&B, já que havia trabalhado de perto com muitos dançarinos por um longo tempo. No entanto, quando ele voltou para casa, não era sua esposa grávida que o esperava, mas uma nota de despedida. A carta. Em sua carta de 4 páginas, Ashley listou todas as falhas de Douglas e chamou sua atitude em relação à posição dela de obsessiva e controladora. Ela escreveu que o incidente em que ele atirou no teto a fez temer por sua vida e pela segurança de seu filho não nascido. Então, ela teve que deixá-lo. Seu coração estava partido, mas como se descobriu mais tarde, a nota de Ashley foi apenas o começo. Tentativa de reconciliação e acusações. No final de novembro de 2017, Douglas, ainda esperando por uma reconciliação, enviou um presente de aniversário para Ashley. Ele sabia o quanto sua esposa amava chá. Comprou um belo bule, xícaras e pires, e um chá especial para mulheres grávidas. Ashley aceitou o presente, mas não estava disposta a aceitar Douglas de volta. Em vez disso, ela apresentou uma série de acusações contra o ex-marido. Entre elas estava a de envenená-la com o chá. Suas alegações foram investigadas, mas nada foi encontrado para substanciar acusações tão graves. Mas Ashley não parou por aí e enviou seu cabelo para um laboratório independente para análise, a fim de determinar se ela havia sido envenenada. O relatório afirmou que seu cabelo continha níveis mais altos que o normal de alumínio, zinco e outros metais.
3 semanas antes de dar à luz, sem o conhecimento de Douglas, Ashley foi para o hospital. Ela estava no Tampa General Hospital. A mulher estava muito assustada e alegou que o bebê havia sido exposto intrauterino a metais pesados porque seu marido a havia envenenado. Ashley continuou a acusar Douglas de abuso físico sem evidências. Ela também alegou que ele a mantinha cativa em sua casa em Charleston, mesmo que Douglas estivesse a centenas de quilômetros de distância. Ela ainda alegava que ele a perseguia em todos os lugares, começando na Flórida. Sem ter como saber se o que Ashley disse à equipe do hospital era verdade, a administração tomou precauções para sua segurança e lhe deu um novo nome, Christina. 3 dias depois, os médicos realizaram uma cesariana. A menina nasceu saudável, mas Ashley continuou preocupada que seu bebê tivesse sido envenenado. Douglas, no entanto, não estava pronto para desistir. Ele enviou mensagem após mensagem para Ashley, implorando que ela mudasse de ideia. Afinal, ele acreditava que ainda tinha uma família que pensava que seria perfeita, feliz e fiel, mas que havia se desfeito da maneira mais questionável. Ashley não estava disposta a perdoar Douglas, muito menos voltar para ele. Ela decidiu ir às autoridades e acrescentar um novo lote de acusações na direção de seu marido. Ela relatou os maus tratos de Douglas à sua filha mais velha, Eva, e trouxe os serviços de proteção à criança da Flórida para verificar. Ashley disse à polícia que Douglas tinha problemas de raiva e contou tudo sobre o dia em que ele atirou com uma arma dentro de casa. Investigação e avaliação. Os investigadores entrevistaram Eva, assim como Douglas, e o incidente da arma foi investigado. Mas no final, Douglas foi inocentado. Ele foi examinado por um psicólogo que fez uma avaliação psicológica completa, que mostrou que Douglas estava perfeitamente bem e não era perigoso. Ashley não podia acreditar nisso e mais uma vez escreveu uma longa carta para Douglas. As linhas no final deixavam claro para ele não tentar se aproximar dela ou tentar persegui-la, ou acabaria com a polícia novamente. Ela não parecia uma pessoa pronta para retomar um relacionamento. Outra nota mordaz para Ashley não deixou dúvidas sobre seus sentimentos. Encontro no tribunal. No verão de 2018, as alegações de envenenamento chegaram ao auge quando Ashley e Douglas se encontraram em um tribunal de Bradenton. Douglas queria ver sua filha recém-nascida, enquanto Ashley pedia uma ordem de restrição. Mas o juiz não ficou convencido pelos 2 dias de testemunho e resultados de testes laboratoriais apresentados por Ashley. A juíza, Diane Moreland, declarou que não havia a menor evidência crível de que a senhora Benefield tivesse sido envenenada ou sofrido de qualquer doença causada por qualquer veneno. Esta decisão abriu as portas para Douglas finalmente ver sua filha. Alguns dias depois, ele e Ashley se encontraram fora do escritório do xerife para que o pai pudesse ver a criança. Para surpresa dos presentes, Ashley de repente foi muito cooperativa. Ela então foi imediatamente até Douglas, entregou o bebê muito cordialmente. Ela até ofereceu para passar um tempo com os 3 juntos. Mudança repentina e novo relacionamento. Durante a maior parte do ano seguinte, Douglas, Ashley e sua filha pareciam felizes. Douglas até se mudou para um apartamento vizinho na Flórida para não perturbar a paz de Ashley e ainda estar perto deles. Mas em agosto de 2019, quando ele encontrou Ashley para pegar sua filha, ficou atônito ao ver um anel de noivado no dedo de sua, entre aspas, esposa. Ele contratou um investigador particular para descobrir o que estava acontecendo. O investigador particular informou Douglas que Ashley estava namorando outro homem, e em novembro de 2019, o homem entrou com um pedido de divórcio. Novas acusações e reviravolta. Pouco depois, Ashley começou a apresentar queixas contra Douglas Benefield novamente. Ashley o acusou de comportamento indecente em relação à sua filha pequena. Ela o acusou de uma série de coisas terríveis. Douglas negou veementemente ter machucado sua filha, e as autoridades aceitaram a falta de evidências. Então, em março de 2020, Douglas escreveu um e-mail para o escritório do xerife, acusando Ashley de ter personalidade dividida. Mas alguns meses depois, Douglas fez o que parecia impensável. Em uma reviravolta surpreendente, ele anunciou que ele e Ashley iriam tentar ser uma família novamente e estavam se mudando para Maryland. Os amigos ficaram apreensivos, mas esperavam pelo bem da filha pequena que a reunião milagrosa dos pais se concretizasse. Em 27 de setembro de 2020, Douglas Benefield estava se preparando para começar uma nova vida.
Ele estava se mudando com Ashley, a filha pequena deles e a mãe de Ashley, Alicia, da Flórida, para Maryland. O ocorrido. Então, vamos imaginar que é domingo à noite, são cerca de 17h30. Ashley encontra Douglas para começar a fazer as malas para a mudança. Douglas e Ashley estão na casa de Alicia, fazendo as malas alegremente. Alicia decide dar uma caminhada com o bebê em um parque próximo. Ashley fica sozinha com Douglas. Eles conversam, mas de repente Ashley anuncia que vai se mudar sem ele. Douglas ficou com raiva. Ele gritou que eles se mudariam juntos como uma família e começariam uma nova vida. O homem começou a mover caixas cheias em fúria. Ashley Benefield tentou sair da casa, mas Douglas supostamente agarrou seu braço esquerdo, puxou-a de volta e perguntou para onde ela estava indo. Ele a ameaçou com o dedo indicador como se ela fosse uma criança travessa, dizendo: "Você não pode me deixar." Mas para Ashley, isso foi o suficiente para fazê-la temer por sua vida mais uma vez. Ashley Benefield correu para seu quarto e pegou a arma que possuía legalmente. Ela apontou a arma para Douglas e ordenou que ele a deixasse em paz e saísse da casa. Douglas não parou e continuou andando em direção a Ashley, esperando acalmá-la. Conforme ele continuava se aproximando, ela começou a atirar. Ashley viu Douglas cair e suas pernas se levantarem no ar enquanto desabava. A mulher correu para a casa do vizinho gritando por ajuda. 2 vizinhos passeando com um cachorro a viram correndo para fora com uma arma, chorando e gritando. No entanto, apenas Ashley sabe exatamente o que realmente aconteceu naquela noite na casa, mas ela não fez nenhuma declaração. Prisão e defesa. 5 semanas após o tiroteio, Ashley foi presa e acusada de homicídio em 2º grau. Ela se declarou inocente. Foi liberada sob fiança depois de passar cerca de 2 semanas na cadeia. Ashley começou a cooperar com as autoridades em 4 de novembro de 2020. Naquela época, ela foi formalmente presa e acusada de homicídio em 2º grau. Atualmente, ela está detida, sem direito à fiança, aguardando uma futura data de audiência. Em fevereiro de 2023, a defesa de Ashley Benefield apresentou uma moção para arquivar o caso, argumentando que ela atirou em seu marido em legítima defesa. A moção de 105 páginas descreve o lado da história dela, explicando o que levou ao tiroteio fatal. O advogado de Ashley Benefield, Neil Taylor, disse que a moção é, em parte, uma tentativa deles de lançar luz sobre o lado da história dela. Na moção de arquivamento, os advogados de Ashley adicionaram evidências, documentos e fotos para apoiar seu caso. Isso inclui fotos de Douglas Benefield que mostram seu físico e força notórias, bem como um corte na lateral do corpo de Ashley Benefield, que ela supostamente recebeu de uma caixa em movimento que Douglas estava movendo em sua direção. Além de outra foto de Ashley com um olho roxo, a defesa alegou que as fotos de seus ferimentos foram tiradas no dia do tiroteio. Os advogados de defesa tentaram de todas as formas implicar Douglas de crueldade e agressão descontrolada, acrescentando ao caso uma admissão de longa data de que ele socou o cachorro deles e fez um buraco na parede. Em julho de 2018, ele supostamente admitiu ter tirado uma arma da manga e atirado no teto, até mesmo jogando a arma contra uma parede em uma tentativa de silenciar Ashley durante uma discussão. Audiência e julgamento. Durante a audiência inicial, os promotores assistentes Suzanne O'Donnell e Rebecca Friel, assim como o advogado de Ashley Benefield, Neil Taylor, argumentaram que as ações de Ashley, na noite em que ela atirou em Douglas Benefield, foram legítima defesa. Um juiz do condado de Manatee negou uma moção para arquivar o caso contra Ashley, que foi acusada de matar seu ex-marido. Quase 2 meses depois que ela compareceu ao tribunal para uma audiência, o juiz do Tribunal do Circuito, Stephen White, disse que a totalidade das evidências apresentadas durante a audiência mostraram que o Estado provou que o assassinato de Douglas Benefield não foi um único ato de legítima defesa necessária, mas sim a culminação de um longo esforço concertado por Ashley Benefield. A decisão rejeitou a versão da defesa sobre o que aconteceu e concordou com o Estado que existia causa provável para continuar o caso. A evidência competente e substancial apresentada pelo Estado demonstra clara e convincentemente que a ré não tem direito à imunidade judicial de processo, porque ela não estava justificada em usar força letal contra a vítima em 27 de setembro de 2020, escreveu o juiz White na decisão.
Assim, Ashley Banfield teve negada a absolvição do caso e imunidade. As evidências apresentadas no tribunal não foram suficientes para convencer o promotor e o tribunal de que ela atirou em legítima defesa. Documentos judiciais afirmam que naquele fatídico dia de 27 de setembro de 2020, Douglas Banfield foi visitar seu bebê na casa de Lakewood Ranch, onde a suspeita estava hospedada com sua mãe. Uma discussão ocorreu, resultando em ele ser baleado. Ele morreu mais tarde devido aos ferimentos em um hospital local. Ashley Banfield alegou que Douglas a agarrou e começou a bater nela quando ela tentou sair. O depoimento das autoridades afirma que, com base nos ferimentos de entrada no corpo de Douglas, ele não estava de frente para Ashley quando ela começou a atirar. Ele também não assumiu nenhuma posição defensiva. Douglas não foi encontrado com nenhuma arma sobre ele ou perto dele. Mas à medida que os detetives investigavam, a alegação de legítima defesa de Ashley se tornou problemática. Aparentemente, o homem nem mesmo esperava que sua amada esposa atirasse nele. Ashley Banfield insiste que é inocente e aguarda julgamento. Ela ainda não se declarou culpada até a data de hoje. Existem muitas perguntas sem resposta em torno do casamento de Douglas e Ashley. Tudo o que sabemos é que, por sua própria admissão, ela atirou em seu marido e causou sua morte. É possível que Ashley realmente tivesse medo de Douglas e estivesse preparada para se defender a qualquer momento do dia ou da noite. Claro, ela poderia ter tido medo dele. O medo é uma das emoções humanas mais fortes que é facilmente controlada e manipulada. Mas esse medo era real ou inventado? Junto com as queixas de envenenamento, valia a pena ter não apenas Douglas, mas Ashley examinada por um psicólogo. É difícil saber se Ashley era uma vítima ou uma manipuladora habilidosa. No final, Ashley foi acusada de homicídio em segundo grau e atualmente ainda aguarda julgamento. A lei Stand Your Ground da Flórida permite que uma pessoa use ou ameace usar força letal contra outra pessoa se acreditar razoavelmente que precisa se defender de uma ameaça imediata e não tem necessidade de recuar. Isso significa que se uma pessoa na Flórida acredita que está em sério perigo de ser ferida ou morta e não está envolvida em atividade criminosa, ela tem o direito de se defender. Ao contrário das leis tradicionais de legítima defesa, uma pessoa não precisa tentar fugir de um agressor primeiro. Agora que a defesa invocou Stand Your Ground, o ônus recai sobre a acusação para provar que o tiroteio não foi justificado, disse Taylor. Ele espera que o juiz do Tribunal Distrital, Stephen White, dê à acusação tempo suficiente para ler e entender a moção antes de marcar uma data para outra audiência, que terá início em 22 de julho de 2024. Para Douglas Banfield, Ashley era aquele cisne branco inocente e puro, o epítome da gentileza e pureza. Mas sob aquelas penas brancas estava aquela quem lhe tirou a vida. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.